Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa primeira aula, né, da disciplina de gestão de cadeia de suprimentos, disciplina nova aí para vocês. Disciplina, né, como a gente comentou, que está fechando aí esse ciclo do terceiro período, né, juntamente com a disciplina de SI. Disciplina de extrema importância aí para o nosso curso e também para a área de logística de uma maneira geral, né? A gente vai aprofundar, digamos assim, alguns tópicos que vocês já trabalharam. Eu acredito que, inclusive, no primeiro período, você já deve ter visto alguma coisa ali de gestão de cadeia de suprimentos, na disciplina de introdução, porque é uma disciplina que fala um pouco sobre vários aspectos de outras disciplinas, né? E agora, pessoal, essa disciplina de cadeia de suprimentos, gestão de cadeia de suprimentos, ela também vai resgatar, entre aspas, alguns pontos de outras disciplinas, sendo que, mais do que isso, ela vai avançar um pouquinho na questão dos debates sobre alguns temas. Dá um exemplo, né? Vocês tiveram comigo aí a disciplina de operações de transporte, né? A gente falou lá dos modais e tal. Aqui na cadeia de suprimentos, a gente vai falar um pouco de transportes, mas mais relacionado à questão da multimodalidade, dos operadores logísticos. Então, assim, é como se fosse um tópico a mais relacionado a transportes, né? Importante lembrar que, né, essa disciplina também ela vai considerar, né, eu acho que assim como outras disciplinas do terceiro período, elas consideram que aquilo que passou, né, aquilo que a gente já trabalhou em outras disciplinas, em outros períodos, vocês conseguiram já absorver. Então, tipo, quando falar, vou dar um exemplo, né, a gente vai falar de previsão de demanda, então a gente vai considerar que vocês lembram lá que vocês estudaram, tal, a questão de previsão de demanda lá no controle de estoque, na disciplina de controle de estoques, tá? E aí, assim, por que é uma disciplina tão importante, por que é um tema tão importante nessa questão da cadeia de suprimentos, né? Tem muita gente que chama o termo em inglês, né? A gente sabe que na logística muita coisa é dita em inglês, né? Seria layout, lead time, muitas coisas são ditas em inglês e aqui também, né? Tem gente que chama gestão de cadeia de suprimentos por supply chain, cadeia de suprimentos, ou supply chain management, gestão de cadeia de suprimentos, mas tanto faz, tá? E aí, assim, por que é tão importante esse tema, entender um pouco sobre isso, né? A gente vai ver que é uma tendência que já vem acontecendo ao longo dos anos, né? Essa questão de se trabalhar pensando não somente na sua empresa, mas pensando na cadeia em que ela está inserida, né? Quando a gente fala de cadeia, ali em todo mundo que está em volta daquela empresa, né? Tudo que vem antes, tudo que vem depois, fornecedores e clientes. Então, assim, esse cenário, por exemplo, em estoque, a gente falou muito que as empresas, elas visam ali ter o seu estoque reduzido, digamos assim, né? Então, assim, para que ela consiga fazer aquilo ali, ela tem que ter um nível de confiança muito grande, né, e de relação com o seu fornecedor, que, por sua vez, se tiver um outro fornecedor antes, também precisa ter uma relação. Então, tudo isso aí constrói a cadeia dessa empresa, desse ramo, né, de operação. Então, assim, é um tema de extrema importância. A gente vai avançar hoje na parte um pouco mais conceitual do que é, né, de como é que funciona, como é que a gente, inclusive, identifica alguns membros dessa cadeia. Mas você vai ver que depois a gente vai avançar para outros tópicos como compras, como gestão de fornecedores, gestão de clientes, alguns pontos, como eu já citei aqui, de transportes voltados para a multimodalidade, pontos relacionados a operadores logísticos, que a gente também não trata lá na disciplina de operações de transportes. Então, observe que é uma disciplina que vai pegar um pouco de vários assuntos que vocês já viram, de outras disciplinas, mas dar um passo a mais. Então, assim, é muito importante que isso aconteça, inclusive por isso ela está no terceiro período, né? E nesse momento agora ela está fechando o ciclo aí de vocês, certo? Então, eu espero que vocês aproveitem. A gente vai tentar trazer alguns exemplos, né, ao longo da disciplina, inclusive pensando no momento que a gente está vivendo hoje, né, esse momento de pandemia que a gente está vivendo agora, que inclusive impacta muito na questão da gestão de cadeia de suprimentos, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas ao longo da disciplina a gente vai trabalhar aí esses pontos e aprofundar alguns outros, como eu disse, para vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar, né, a falar um pouco sobre gestão de cadeia
de suprimentos, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, pessoal, esse conceito, e mais do que o conceito, essa prática, essa ideia aí, ela já vem avançando, né? Ela surgiu já faz um tempo, né? O conceito em si, a ideia em si, já faz um tempo, e ao longo dos últimos anos, né, décadas, esse conceito ele foi se consolidando cada vez mais. Qual é a ideia aqui de se trabalhar com relação à cadeia? Né? O que é uma cadeia, digamos assim? Imagine que uma empresa qualquer, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa até mais próximo da realidade aí de todos, sei lá, uma loja, pense numa loja, tá? Se vocês quiserem pensar em algo mais relacionado à logística, podem pensar numa fábrica, numa distribuidora, não tem problema. Vou tentar começar com um exemplo mais simples de uma loja, só para vocês entenderem aí como é uma cadeia e por que é tão importante entender isso aí. Então, imagine aí no bairro que vocês moram, não sei onde é que vocês moram, né, todos vocês, mas imagine que vocês estão aí no bairro de vocês, tem uma loja de roupas qualquer. Pensem aí numa loja de roupa qualquer. Essa loja de roupa vende peças masculinas, femininas, enfim, vende roupa. Ela não fabrica roupa, ela só vende roupa, certo? Então, tem lá a lojinha de roupa específica, né? Ela vende roupa, mas ela não fabrica roupa. Ela compra em algum lugar e vende. O que acontece? Essa lojinha de roupa, ela tem os fornecedores, certo? Esse fornecedor pode ser alguém que entrega lá na loja dela, né? Que ela compra e entrega lá, ou pode ser que ela tenha que ir, sei lá, em Caruaru para fazer compras em várias lojas lá de Caruaru. Mas ainda assim, são fornecedores dela, certo? Então, imagine que ela vende, ela vai em algum lugar ou ela recebe de um fornecedor as roupas prontas. Esse fornecedor, ele também não fabrica, ele só vende, né? A lojinha está ali no varejo, esse fornecedor ele vende no atacado, por exemplo, mas ele também não fabrica, certo? E aí imagine que depois desse fornecedor, esse fornecedor da lojinha tem também um fornecedor, né? Que é quem fabrica a, a roupa. Então, deixa eu até riscando aqui para a gente ir, vocês irem acompanhando para não se perder. Então, eu tenho a minha lojinha. A lojinha tem um fornecedor que não fabrica, tá? Estou chamando aqui de F1. Não fabrica, é porque a lojinha é varejo. Esse fornecedor aqui, ele vende para o atacado. Esse fornecedor aqui, ele também tem um fornecedor. Vou chamar aqui de F2. Esse daqui, sim, é a fábrica. Vou botar aqui F de fábrica, tá? E esse aqui, sim, fabrica a roupa. Então, esse fabrica, vende para o pessoal que vende no atacado e depois do atacado para o varejo. Esse que fabrica, ele também tem fornecedor, porque ele precisa de matéria-prima, né? Ele precisa de tecido. Então, tem lá uma loja que vende tecido, F3. Tá? Então, vou botar aqui um P de tecido. Porém, essa loja que vende tecido não fabrica tecido. Ela já compra aquelas peças de tecido, tipo, a gente tem aqui o um imperador da vida, sei lá, um maciço, tem umas lojas assim, né, de tecido aqui em Marcelo. Mas não fabrica. A de aqui, não sei se fabrica, mas essa loja, exemplo, da gente não fabrica. Então, essa loja aqui de tecido também vai ter um fornecedor, que é quem vai fabricar lá o tecido. Tá aqui no F4. E esse F4 aqui também vai ter um fornecedor, que é, por exemplo, se trabalhar com algodão, né, quem faz plantação de algodão. Então, observe que até o produto chegar na lojinha lá do seu bairro, ele pode, não significa que todo mundo passa por isso tudo, tá? Mas ele pode passar por um fornecedor que vem de outro fornecedor, que vem de outro fornecedor, que vem de outro fornecedor, que vem de outro fornecedor. Certo? Então, assim, muitas vezes a gente só olha para a lojinha lá na frente, né, a ponta, e não consegue entender tudo o que aconteceu antes, né? E aí, muitas vezes, quando eu quero melhorar um processo da minha empresa, reduzir algum custo, alguma coisa assim,
Eu chego no momento que na minha loja, né, eu faço de tudo na minha loja, não tenho mais para onde ir na minha loja, mas se eu começasse a pensar e a gerenciar alguma coisa que aconteceu antes do produto chegar na minha loja, eu conseguiria talvez ter esse aumento de lucro, redução de custos, seja lá o que eu estou buscando. O que, é que eu estou querendo dizer? Com o passar do tempo, as empresas elas começaram a perceber que quanto mais esse grupo aqui, ó, essas empresas, todas essas empresas aqui, elas estão conectadas, né? Quanto mais todas essas empresas aqui, elas dividem, digamos assim, elas interagem, elas dividem tecnologia, conhecimento, elas estabelecem parcerias, quanto mais todo esse grupo aqui ele está firme, digamos assim, mais ela tem chance de se estabelecer e concorrer no mercado com empresas do mesmo ramo, né? Por quê? Porque a tendência de hoje, pessoal, e já de algum tempo, não é que as empresas elas concorram isoladamente. Por exemplo, não é que essa lojinha aqui, ó, ela vai concorrer isoladamente com outra lojinha. Tem outra lojinha aqui. Outra lojinha. Não, o que vai concorrer é toda esta cadeia. E isso aqui que a gente está chamando, esse grupo aqui de fornecedores é justamente parte, né, da cadeia dessa lojinha, da cadeia de suprimentos dessa lojinha. Certo? Então, a cadeia nada mais é tudo que vem antes, digamos assim, da empresa focal, inclusive depois, né, que depois poderia ter, inclusive, clientes, sei lá, ainda outra distribuidora, sei lá, se bem que a gente já chegou aqui no nível de varejo, então era mais difícil. Então, observem que as empresas elas perceberam que isso tanto para pequenas como grandes, né? Às vezes essa visão é um pouco mais difícil com empresas pequenas, mas que elas não estão competindo mais somente de forma isolada, elas estão competindo enquanto cadeia de suprimentos, enquanto cadeia total, tá? Então, assim, muitas vezes em empresas pequenas a gente ainda vê assim muito a visão de rivalidade quase, né? Muitas vezes o fornecedor é quase um rival, né? Você vive brigando, você vive tentando um ganhar mais do que o outro. Mas a ideia, pessoal, é que as empresas realmente elas estabeleçam parcerias. Por quê? Porque imagine, sei lá, nesse caso aqui, né? Pode ser da lojinha. Imagine que o meu fornecedor, sei lá, dois ou um, ele teve um benefício, né? Ele estava precisando de um treinamento. Vamos dar um exemplo. A minha lojinha, eu sou o dono da lojinha, e eu tenho conhecimento de Excel. O meu F2 aqui, ó, né, nem meu fornecedor 1, é meu fornecedor 2, ele não tem. Ele é uma unidade um pouco mais simples, tal, e ele está precisando melhorar os processos dele, e o Excel ajudaria bastante. Se eu tiver realmente um nível de relação bom com a minha cadeia toda, eu posso tentar ajudar esse fornecedor, porque se eu ajudar ele a melhorar o processo, automaticamente ele vai melhorar a relação dele, o andamento, aquilo que ele executa com o F1 e automaticamente com a minha loja. Então, observem que a ideia aqui é que você ajude o outro a crescer porque todo mundo cresce, tá? Então, essa ideia aqui de cadeia de suprimento, de concorrência com cadeia de suprimento é uma tendência, né, que hoje está cada vez mais visível, né? E aí, por que eu falei para vocês que aquela ideia das empresas de trabalharem com seu estoque reduzido o máximo possível? Por quê? Porque elas conseguem criar uma relação tão boa com as empresas que vêm com Stella, fornecedores, e lembrando, né, eu estou colocando aqui uma linha reta, né, uma cadeia com uma linha reta, mas não significa que precisa ser assim, tá? Então, tipo assim, a gente colocou aqui a lojinha, só um fornecedor de atacado, mas podia ter dois, podia ter três, todo mundo conectado aqui à minha loja, tá? Não necessariamente só um fornecedor. Mas, precisa existir um nível de informação, de conhecimento, de parceria, para que eu consiga trabalhar com um nível reduzido de estoque, sem prejudicar o foco principal, que é o atendimento ao do meu cliente, certo?
Então, isso é uma tendência muito grande, e nesse momento, inclusive, da pandemia que nós estamos vivendo, isso foi um pouco abalado, né? Não sei se vocês é, ouvem aí alguma coisa, já ouviram alguma coisa relacionada à cadeia de suprimentos, que algumas cadeias foram bem abaladas nesse sentido, né? E alguns conceitos, algumas ideias, algumas práticas, inclusive, mudaram, né? Então, essa questão do estoque reduzido, algumas empresas passaram a rever um pouco essa questão aí do estoque para não ficar desabastecido, né? Foi um problema muito grande nesse período de pandemia, a questão do desabastecimento em algumas áreas. Outras não, mas algumas áreas sofreram bastante nessa questão do desabastecimento, sofreram bastante com relação ao atraso, né? Então, elas tiveram que rever aí algumas coisas nesse sentido. Mas, de uma maneira geral, é isso, tá, pessoal? Essa ideia de cadeia, de parceria, ela precisa estar bem firme. Isso tanto para a empresa grande como para a empresa pequena, tá? Como eu disse, empresa pequena muitas vezes é um pouco mais difícil ter essa visão, né? Muitas empresas, elas têm uma noção ainda, elas trabalham com a ideia de que o seu fornecedor é quase seu inimigo, né? Você fica ali brigando para conseguir um desconto, não sei o quê, blá, blá. Mas a ideia é que seja ganha-ganha, tá? Que você consiga realmente identificar quais são os membros da sua cadeia, para que você consiga gerenciar, estimular, e que todo mundo consiga crescer. Inclusive, essa questão de identificar a cadeia de suprimentos, né, os membros da cadeia de suprimentos, serve também para você talvez modificar, né, o seu fornecedor. Vamos ao exemplo da loja. Minha loja tem como fornecedor uma empresa que traz produtos, sei lá, de São Paulo, né? Porém, depois que você mapear tudo, de onde é que está vindo, etc e tal, você percebe que talvez fosse mais interessante você comprar de alguém que vende aqui de Recife, né? Então, essa questão de identificar quem é a sua cadeia também é importante, né? Porque muitas vezes um desses fornecedores aqui está do outro lado do mundo. Vou dar o exemplo da vacina agora, né? A gente está vivendo um momento aí, a gente até citou no começo da aula a questão das vacinas. Vocês sabem que parte dos insumos de vacina vem de outras partes do mundo, da China, por exemplo, né? Algumas das vacinas que nós temos aqui sendo aplicadas, os insumos eles vêm da China, então a gente está falando do outro lado do planeta, que você precisa de uma logística aí bem delicada, né? Dependendo de modais aí como modal aéreo, ou se trata de um produto que precisa chegar, que precisa de uma preservação específica, então é bem delicado e você tem que ter muito cuidado com relação a isso. A mesma coisa com relação a outros tipos de produto, tá? A gente sabe que, por exemplo, tem muita coisa da China, né? Tem muito produto da China, né? E vem a maioria deles por navio, né? Não vem por avião, por ser tão caro. Mas quando você consegue identificar de onde é que está vindo, por exemplo, esses produtos, se ele está dentro da sua cadeia, talvez seja interessante você mudar, caso você encontre outras alternativas. Ok, pessoal, deu para entender mais ou menos essa primeira parte aí? Sim, professor. Beleza, então vamos seguir. Então, o que é em si, né? Cadeia de suprimentos, né? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos, né, para vocês. Eu estou aluno, né, que acho que é na biblioteca, tem lá na biblioteca de vocês, que cadeia de suprimentos nada mais é do que um conjunto de atividades, né, de processos, e aí, mais uma vez, lembra que eu falei que é uma relação de um pouco de tudo que a gente já viu, um pouco de tudo do que vocês já viram, inclusive, né? Então, transportes, controle de estoque, qualidade, armazenagem, né? E isso acontecendo inúmeras vezes, porque todos esses processos eles acontecem ao longo de toda a sua cadeia, né? Ao longo dos todos os seus fornecedores, até chegar na sua empresa. Se você pensar numa fábrica, aí é que você consegue visualizar também muito bem essa questão dos fornecedores, né? Porque você fabrica e tem os fornecedores de matéria-prima, tem o fornecedor da matéria-prima, muitas vezes. Então, nada mais do que isso. Então, a sequência de atividades, sequência de processos relacionados a diversas áreas, como transporte, controle de estoque, armazenagem, que vai se repetindo, né, ao longo de todo as empresas, né,
qual cada empresa ali tem um papel fundamental de agregar valor, né? Agregar. Então, assim, não é simplesmente você passar produto à frente, você precisa agregar valor para que quando você chegar lá no consumidor final, né, ao longo de todo esse processo aqui, quando chegar lá no consumidor, tá, no consumidor, quando chegar lá no seu consumidor final, né, ao longo de todo o processo, de todas as empresas, de toda a cadeia, esse produto ele tenha se tornado ainda melhor. Né? Então, assim, todo mundo aqui é cliente de alguém, né? Todo mundo aqui é cliente de marcas, cliente de empresas e gosta de ser bem tratado. Né? Imagine você ter essa visão, esse cuidado aí, desde a matéria-prima, desde o início lá da produção, né, até o momento que o produto chega para você. Né? Então, com relação a prazos, com relação a embalagens, com relação à qualidade, tudo isso faz diferença, com certeza. Outro exemplo, né, conjunto de atividades vai seguir basicamente a mesma linha. Conjunto de atividades é produção, movimentação, armazenagem, expedição, trabalhando de forma integrada, ou seja, todo mundo que faz parte da cadeia sempre tem que trabalhar de forma integrada, né, ali visando sempre a questão de redução de custos, prazo, lucro, e acima de tudo também a questão de atender o cliente, tá? Foco aí sempre é no cliente. Um outro conceito, essa questão, um ponto que eu passei aqui. Essa questão de agregar valor é tão importante, né, que algumas pessoas chamam, inclusive, a cadeia de suprimentos de cadeia de valor. Né? Então, por conta disso, pelo fato de que, à medida que o produto ele vai avançando, né, seja de insumo até se tornar produto, ou avançando na forma de produto já, ele precisa ter, a empresa que está ali naquele momento, naquele processo, naquela atividade, ela precisa dar o máximo ali dela, né, e contribuir positivamente ali para aquele produto. Um outro conceito, e até um outro sinônimo que muita gente utiliza para a cadeia de suprimentos é redes, tá? Gestão de redes, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas é basicamente também falando de cadeia de suprimentos. Por quê? Porque se a gente pensar aqui, ó, a cadeia de suprimentos nada mais é do que uma rede. Aqui nesse exemplo que eu coloquei, está uma linha reta, né? Mas é como eu disse, você pode ter um fornecedor 1, mas desse mesma etapa aqui, nesse mesmo nível, né? Cada linha dessa aqui é como se fosse um nível. Nesse mesmo nível, você pode ter um outro fornecedor aqui, você pode ter mais um aqui, aí esse daqui já vai ter outro aqui, que pode ter mais de um aqui, e aí assim, vai conectando, né? Que vira outro, que vira outro. Aí observe que à medida que vai avançando, vai se tornando como se fosse realmente uma rede. Tá? Então, alguns autores também chamam de rede, né, ou gestão de rede, embora teoricamente, né, gestão de redes é uma coisa um pouco mais específica, mas algumas pessoas chamam, botam tudo no mesmo lugar. Assim como cadeia de valor também é uma coisa mais específica, né, mas assim, a nível geral, a grosso modo, muitas pessoas utilizam como se fosse um sinônimo, como se fosse a mesma coisa. Né? E não tem problema com relação a isso, mas existe sim umas diferenças, tá? Então, pode ser também chamada de rede de empresas, né? Se você existe ali a questão de cooperação, né? E aí, como eu disse, né? Na gestão da cadeia de suprimentos, na cadeia de suprimentos, a ideia tem que ser de cooperação, tem que ser de sinergia, tem que ser de parceria, desde o começo até o fim, tá? Gerando ali um fluxo apropriado, seja de informação, seja de matéria-prima, seja de produto, do primeiro fornecedor, né? Muitas vezes o primeiro fornecedor é o cara lá que está produzindo, a gente falou aqui o caso da loja, se for algodão, né? O primeiro é o cara que está produzindo lá o algodão, né? Está no agro, tá? Até chegar no cliente final. E aí, ó, observem que quando a gente fala, né, de planejamento, de gestão de cadeia de suprimentos, vai envolver diversas áreas, né? Diversas áreas de logística e também de diversas áreas dentro da empresa. Então, envolve o quê? Planejamento, controle, compras, né? A gente falou que vai ter até um tópico específico para aqui tratar de compras, recebimento de material, guarda e distribuição de matéria-prima, né? Está relacionado à questão de
de armazenagem, máquinas e equipamentos, ou seja, se eu tenho ali uma fábrica, né, eu tenho que estabelecer, eu tenho que buscar a melhor condição possível de maquinário, de equipamentos, para que eu consiga produzir no maior nível possível, né, de qualidade. Insumos, né, tanto insumos diretos como os insumos indiretos, ali, que são aquilo que eu vou utilizar para a minha produção. A produção em si, né, que a gente fala do processamento de uma fábrica, existe inclusive a disciplina, tá, de gestão de produção. A gente não tem no nosso curso, mas caso alguém aqui vai fazer, por exemplo, administração, né, ou um tecnólogo, provavelmente vocês já vão ver aí algo relacionado à produção, né? Existe, inclusive, cursos de engenharia voltado para a engenharia de produção. Mão de obra e, assim, mais do que mão de obra, né? Mão de obra qualificada para estar entendendo esse processo, como ele está acontecendo, tá? Meios de transporte, né? Modagem de transporte, método e tempo. Quando a gente fala, inclusive, poder citar outros tópicos, né? A gente acho que citou na disciplina de transportes, teve até acho que um estudo de caso relacionado a uma empresa de atacado, não sei se, acho que foi na disciplina de transportes. E aí o que acontece? Até aquelas questões, pessoal, relacionadas à localização, por exemplo, é muito importante aqui nesse processo. Tá? Eu não sei se eu citei com vocês, né, algumas empresas, tipo Mercado Livre, né, algumas outras grandes empresas, quando vão se estabelecer, né, algumas estão buscando estabelecer aí novos CDs, né, elas pensam, inclusive, na questão da localização, né, dá um exemplo, a Amazon instalou um em Recife, né, Recife aí é um grande polo de movimentação de operação por conta do porto de Suape, também tem seu aeroporto, né, que é um aeroporto internacional de grande porte aí. Então, a Amazon estabeleceu ali um CD em Recife, né, o Mercado Livre, como a gente está vendo aí, está expandindo muito, então ele pensou também em algumas regiões para a implantação do seu CD, então, até isso, até o local onde você vai implantar um CD, né, até o local onde você vai implantar muitas vezes uma empresa, a gente citou a empresa de atacado, se não me engano, foi? Um atacadão. Até isso é importante, pensando aí na questão da sua cadeia, tá? De onde é que vem seu produto, como é que vai ser escoado, para onde é que ele vai. Então, tudo isso tem que ser aí considerado, beleza? Quais são os benefícios, né, de se trabalhar com essa ideia de cadeia, de se trabalhar ali de forma isolada, né? De trabalhar sempre ali essa visão de que o seu fornecedor e o fornecedor do seu fornecedor é também, seu parceiro é também importante aí nesse processo. Primeiro, melhora o compartilhamento de informação, né? E isso aqui não é nem questão de, isso aqui é primordial, né? Que você tenha um compartilhamento de informação ali excelente. Dá um exemplo aqui de uma empresa que a gente também já visitou, né? A gente já visitou aí, não sei se alguém aqui trabalha, não lembro agora, mas algumas empresas, elas são tipo distribuidoras, né? Distribuidoras da vida. Algumas distribuidoras, né? Tipo, sei lá, JCL, que a gente já foi, que distribui Lacta. Eles conseguem, eles têm sistemas interligados com a própria fábrica, né? Então, tipo, quando é que vai ser reabastecido lá na JCL? A fábrica tem conhecimento. Eles conseguem deixar esses dados interligados e compartilhar essas informações para que não fique um aguardando o outro, né? Tipo, a Lacta ficar aguardando a JSL informar quando é que tem que ressuprir, quando é que tem que produzir. Não, eles tinham acesso e compartilhamento de informação full time, o tempo todo ali para justamente tentar manter essa operação ali em alto nível, né? Então, é importante, essa parte de informação é importante. E aqui, muitas vezes, pega, né, tem um probleminha, porque você precisa de confiança, né? Para compartilhar informação, muitas vezes você precisa de confiança, tanto para liberar que outra empresa acesse suas informações, como para você também ter acesso às informações de outra empresa, né? Mas é primordial que isso aconteça, senão não funciona, não funciona. Coordenação entre as empresas e cooperação, diria também, né? Então, precisa ali estar tudo muito interligado,
Sinergia, que é justamente isso que a gente está falando, né? Sinergia não é mais do que conexão, as empresas, todo mundo alinhado, todo mundo entendendo que se uma ganhar, a outra ganha, é um processo de ganha-ganha, não é um processo de eu vou ganhar e você que se vire. Não dá, não é dessa forma, não é para ser dessa forma, senão não acontece. Redução dos prazos, né? Porque você vai estudar ali forma de você fazer isso, de você melhorar, de você localizar melhor um processo, né? Redução do nível de estoque, né? Foi aquilo que a gente disse, né? As empresas, quando elas estão totalmente conectadas, elas conseguem manter o nível do estoque lá no mínimo, né? Não exatamente no mínimo, do estoque mínimo, mas um estoque reduzido ali para conseguir operar. Diminuição de custos, melhoria de processos de uma maneira geral, processos de controle, processos de informação, né, e melhoria da satisfação do cliente, que é o principal ponto, né? Todo mundo aqui, todas as empresas, né, elas estão trabalhando focadas ali na questão de satisfazer o seu cliente, né? Se o cliente não estiver satisfeito, se você não conseguir passar o seu produto para o seu cliente, não faz sentido nenhum, você não vai conseguir sobreviver e se manter no mercado. Beleza? Então, aqui, ó, algum direcionamento gerados aí pela gestão de cadeia de suprimentos. Aqui está a sigla, tá? Para não ficar repetindo gestão de cadeia de suprimentos. Integração, parceria. Então, assim, isso aqui é relacionado à cooperação entre as empresas, tá? Metas, planilhas de controle, ou sistema de controle, nível de desempenho. Isso aqui também relacionado a controle, certo? Volume de produção, nível de estoque, necessidade de vendas. Essa parte aqui relacionada mais à operação, fábrica, esse tipo de coisa. Necessidade de vendas e reservas operacionais relacionadas à paixão de vendas e saída de produtos. Então, observem que a cadeia de suprimentos está relacionada a todas as áreas, digamos assim, da empresa. Né? Ela tem que estar bem envolvida ali com todas as áreas e movimenta, né, em todas as empresas, né, com essa ideia, todas as empresas que fazem parte da sua cadeia. Né? Lembrando, para você estabelecer realmente e conseguir usufruir dessa ideia de cadeia de suprimento, você precisa primeiro identificar todas as empresas e fazer com que todas consigam crescer, porque aí no final da ponta lá, esse crescimento ele também vai ser revertido em benefícios para a sua empresa. Funções, né, da cadeia de suprimento. A principal função, acho que basicamente de todo o processo de gestão é atender o cliente, né, dentre as suas necessidades, na data que ele deseja, com produto de qualidade, né, como eu já disse aqui, todo mundo é cliente, todo mundo gosta de comprar um produto na internet, sei lá, disse lá que ia chegar em 10 dias, todo mundo gosta que o produto chegue em 10, todo mundo gosta ainda mais que o produto chegue em 8, chegue em 7, chegue em 5, né, então isso tudo é possível, entre aspas, né, lógico, tem que se analisar, mas isso tudo é estudado para que se consiga ao máximo fazer esse processo. Auxilia no planejamento de compras, né, como a gente vai citar e estudar um pouco sobre essa questão de compras e necessidade de produção. Programar a produção, né, então se você vai ter ali a questão da quantidade de estoque, de quanto tempo seu fornecedor demora para reabastecer, você vai ter tudo conectado, você consegue programar a sua produção, para produzir, né, pensando numa fábrica. Para produzir, você precisa de matéria-prima. Então, para ter matéria-prima, você tem que estar bem conectado ali com seus fornecedores. E controle, né? Controlar as atividades, todas as atividades de forma integrada, como eu disse, desde o primeiro até o último, para assegurar que todo mundo ali está muito bem alinhado, todo mundo ali está bem cuidado, todo mundo está crescendo, né? E você consegue eles produzir aquele produto, fornecer aquele serviço. Uma informação interessante que eu até lembrei agora é que a gente fala muito de cadeia de suprimentos voltado para manufatura, né, para produção para fábrica, mas pode ter cadeia de suprimentos para serviço, tá, pessoal? Pensem aí numa pousada, né? Pousada, ela presta o serviço de hospedagem, digamos assim. E ela tem uma gama de fornecedores, né? Fornecedor para a parte de alimentos, fornecedor para a parte de limpeza, fornecedor para a parte de
de manutenção. Então, assim, tem uma série de fornecedores e eles precisam estar todos alinhados também, tá? Então, imagine, sei lá, uma pousada, pense aí, uma pousada num hotel aqui, muito top, digamos assim, né? Sei lá, qualquer um, Hintz da vida. Se ele tiver lá um fornecedor de alimentos, né, da parte de alimentos, que não tiver dentro do nível de qualidade, né, se não tiver bem e fornecer uma coisa que não é de qualidade para eles, consequentemente eles vão produzir algum almoço, jantar, café, produto que não é de qualidade, seu cliente pode não ficar satisfeito, passar mal, alguma coisa assim, e aí comprometer tudo. Então, observem que está tudo muito bem conectado, certo? Dúvidas até aqui? Dúvidas, tranquilo? Sim? Tranquilo, professor. Beleza, Lucas. Não. Tá. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo para a gente entender e trabalhar essa questão da cadeia de suprimentos é identificar, né, montar a nossa estrutura, né, identificar ali qual é a cadeia que eu faço parte, a minha empresa faz parte, quem são aqueles que compõem a cadeia de suprimentos da minha empresa, né, como é que eu faço isso, como é que eu monto isso. Então, a primeira parte é a gente realmente entender, montar ali a estrutura da cadeia de suprimento. Eu coloquei até uns autores aqui, ó, um trabalho bem conhecido nessa área, é de 98, né, mas, assim, não é que é um trabalho antigo, tá? Ele é um dos principais trabalhos dessa área de cadeia de suprimentos. Essa área é uma área que até que eu gosto bastante, não era eu que dava na disciplina, não sei se eu comentei isso aqui, mas era o Marco Chaves, que agora, como está na coordenação, aí eu assumi a disciplina, uma disciplina dele. Mas é um tema que eu gosto bastante, foi um tema que eu trabalhei na época do mestrado, né? Foi sobre gestão de cadeia de suprimentos, na parte de serviço. E esses autores aqui são autores bem importantes, assim, da área, né? É um trabalho considerado um dos clássicos, vamos dizer assim, da área de cadeia de suprimentos. E eles falam justamente isso, que o primeiro passo de você analisar, estudar, de você fazer qualquer coisa relacionada à cadeia de suprimentos, melhorar a sua cadeia de suprimentos, você precisa primeiro entender como ela está configurada, né? Quem faz parte, como é que ela está montada. E aí, para fazer isso, você, primeiro, precisa identificar, né, os seus membros, né? Definir o que a gente chama de dimensões e as relações. Ou seja, o que é fazer isso? Identificar membros, dimensões e relações. Você vai fazer o que a gente chama, né? Não sei se vocês já ouviram esse conceito, mas é mapear a sua cadeia de suprimentos. Tá? Então, mapeamento da cadeia nada mais é do que o ponto de partida primeiro, né, para você conseguir trabalhar essas questões, esses benefícios da cadeia de suprimento. E mapear a cadeia de suprimento nada mais é do que identificar membros, as dimensões, né, e as suas relações, seus níveis, etc e tal, que é o que a gente vai falar aqui e agora, tá? Estilo Gil Gomes, para os mais velhos. Quase ninguém aqui vai entender isso, mas enfim, deixa eu falar. Isso que eu falo. Você lembra que você é tão velho assim, Lucas? Sou muito novo, não, professor. Tudo bem, Lucas, faz parte, né? Você é uma pessoa, não é velho, é uma pessoa experiente, né? Mas muito bem. Gil Gomes aí, aumentava gerações. Quem não conhece, depois bota no YouTube aí, na internet. Então, vamos lá. Primeiro passo, definição ou identificação dos membros da cadeia de suprimento, tá? E lembrando, tá, gente? Isso aqui serve para qualquer empresa, tá? Mais uma vez, muita gente pensa, isso é para grande empresa. Não, não é só para grande empresa. Isso é para fábrica. Não, não é para fábrica. Tanto é que o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, principalmente para vocês entenderem que não é só para uma coisa muito grande, foi a da lojinha lá do bairro. Tá? Então, assim, serve para todo mundo, tá? Quem aí já trabalha, sei que alguns de vocês trabalham, serve para a empresa que vocês trabalham. Não sei como é que é feito lá, mas serve para o local que vocês trabalham também. Tá? Então, primeiro passo, identificar a questão dos membros, né? Quais são os membros da cadeia. Então, assim, você tem ali o que a gente chama de empresa focal,
que seria a nossa lojinha ou a empresa que você trabalha, né? E ali, como é que você vai fazer? Você vai identificar todo mundo que interage, né, direta ou indiretamente com você, né, com a sua empresa. Então, interagir diretamente é tipo assim, alguém que você tem contato direto, tipo o seu fornecedor, que pode ser, como eu disse, vários fornecedores, né? Mas é alguém que você trata ali diretamente com ele e tal. Então, alguém que você tem relação direta, você compra, digamos assim, diretamente dele. Pode ser um, pode ser três, pode ser 10. Então, esses aí são aqueles que você interage diretamente. Tem aqueles que você interage indiretamente, que são tipo os fornecedores do seu fornecedor, né? Que a gente fez aqui, que seriam o nível de F2, mas aí é importante que você identifique até o ponto que você não tem mais, né? Então, esse aqui é o primeiro passo, identificar todos os membros, né, que fazem parte aqui dessa cadeia. Alguns autores também trazem uma outra classificação, tá? Que é na questão em relação especificamente aos membros, classificando ele como membros primários e como membros de apoio, tá? Não confundir o primário com esse direto aqui. Tá? Direto é que você compra diretamente dele. Membros primários, está sendo chamado aqui membro primário, tudo aquele, pensem que todos aqueles que estão relacionados com operação, tá? Então, são coisas operacionais, que agregam valor, que geram ali transformação, que vendem produto, enfim. Os de apoio, como o próprio nome está sugerindo, são empresas ou membros de apoio. Tipo, vou dar um exemplo. Apoio com um contador, né? Uma empresa de contabilidade. Geralmente as empresas elas têm ali um contador ou uma assessoria contábil, né? Então, essa assessoria contábil ela é uma empresa de apoio, de assessoramento ali. Ela não está ali dentro da minha cadeia na parte de operação em si. Se for um produto, fabricação, não está na parte de comércio em si, de venda, enfim, de compra de insumos. Não, ela está ali assessorando. Pode ser uma assessoria contábil, pode ser uma assessoria jurídica, pode ser uma empresa de assessoria de tecnologia, né, que envolve aí, internet, telefone, enfim, manutenção de rede, essas coisas. Então, isso aí seria a sua rede, seriam membros de apoio, tá? Então, como eu disse, o primeiro passo é isso, identificar todos os membros, né, o fornecedor do seu fornecedor, isso é mapear, tá? Aí você diz assim, eu vou conseguir achar o fornecedor. O processo é esse, é você ir para primeiro o seu fornecedor, você conhece, logicamente, né, a empresa conhece os seus fornecedores. E aí, teoricamente, você também tem uma relação próxima ao ponto de você dizer, quem são seus fornecedores, né? E aí você tem até o direito de saber, às vezes, porque você quer saber de onde é que vem o produto, né? Se tem algum problema, se tem uma coisa legal, né? Observe que hoje em dia está se batendo muito nessa tecla de ser, por exemplo, sustentável, né? As empresas não vão comprar insumos no Brasil porque o Brasil não está sendo sustentável, né? Desmatamento, enfim, essas pautas que estão surgindo aí. Mas é basicamente isso. De você ter uma empresa e você tem um fornecedor e o fornecedor do fornecedor e você quer ter conhecimento de todo mundo até a ponta para você, a sua empresa tem valores acima, tem a parte gerencial, né, de melhorar os processos, mas as empresas elas prezam muito hoje em dia por questão de valores, né? Então você não quer ter sua marca ali associada a alguma coisa que está totalmente de contra aos seus valores, certo? Tranquilo até ali, membros? Tranquilo. Tá. Próximo passo são as dimensões, tá? Então, assim, as dimensões estruturais da cadeia de suprimento. Quando a gente fala de dimensões estruturais, a gente tem basicamente três dimensões. Três dimensões da cadeia de suprimento, né? A estrutura horizontal, a vertical e a empresa foco. A empresa foco, como a gente já citou, é a empresa que você está analisando, né? É a sua empresa, é a empresa para a qual você trabalha, a empresa que lhe contratou, por exemplo. Então, é a nossa lojinha lá,
Essa é a empresa focal, certo? A estrutura horizontal nada mais é do que você identificar a quantidade de empresas que você tem tanto para a direita como para a esquerda, tá? A gente está falando muito aqui do fornecedor, mas lembrar que, acho porque a gente está falando da lojinha, mas se a gente pensar numa fábrica qualquer, a fábrica muitas vezes depois dela tem um distribuidor, e aí ela está no meio do processo, tá? Então a cadeia não é só para trás, não, pode ser para frente também. Porque uma fábrica, ela muitas vezes tem um distribuidor que vai vender para um atacado, e aí, até chegar ao cliente final, vai ter muita coisa para o lado de cá também, tá? Isso vai depender de empresa para empresa. Então, a estrutura horizontal, né, nada mais digamos assim, que o número aqui de níveis, ou seja, nível nada mais imagine que a nossa empresa é essa aqui, tá? O nível nada mais é do que a quantidade de empresas, não necessariamente empresas contando, 1, 2, 3, mas é como se você considerasse aqui como se fosse uma linha horizontal. Então, assim, ó, eu tenho 1, poderia ser 2, mas está todo mundo aqui meio que na mesma linha, tá? Aí daqui eu iria para um próximo, que seria um próximo nível, né? E aqui eu teria uma próxima linha. Então, essa estrutura horizontal nada mais é do que o número de níveis, o número dos fornecedores ou clientes, né? Também se pode ter mais de um cliente de um lado e para o outro. O vertical nada mais é do que você analisar a quantidade de empresas em cada nível. Tipo, ó, nesse nível aqui eu tenho 3 empresas, nesse nível aqui também 3, nesse nível aqui só teve uma, nesse nível aqui só teve uma. Tá? Então, a estrutura vertical nada mais é do que identificar a quantidade de empresas em cada nível e a horizontal nada mais é do que identificar a quantidade de níveis. E, como eu falei, a empresa focal é a sua empresa, a empresa que você trabalha. Basicamente, isso aí, tá? Então, lembrando que isso aqui serve para todo mundo. E aí, é importante, isso aqui é um ponto tão importante, pessoal, e que às vezes é meio que negligenciado, digamos assim, pelas empresas, ou muitas vezes desconhecido, né? Porque as pessoas, elas tratam essa questão das relações com fornecedores de uma forma muito genérica, muitas vezes. Então, eu tenho, a minha empresa tem os fornecedores, tem os fornecedores, tá, B, C, mas quando você analisa a sua cadeia, né, e aí quando você muitas vezes coloca essa cadeia num mapa, imagine você pegar um Google Maps, né? Acho que todo mundo aqui já usou o Google Maps para estabelecer rota, para achar um lugar. Imagine colocar toda a cadeia da sua empresa no Google Maps e colocar, tipo, como se fosse uma rota, da primeira até a última. Essa simples tarefa, digamos assim, de colocar essa questão no Maps, pode fazer com que você perceba que o seu processo, o seu produto, a sua matéria-prima está rodando de um jeito que não faz sentido para você. Talvez fosse interessante procurar outros fornecedores em outras regiões, porque você reduziria mais tempo, enfim. Então, é uma análise extremamente importante de onde podem surgir soluções importantes de redução de custos, melhorias. Como eu disse para vocês, muitas vezes é meio que negligenciado aí pelas empresas, ou muitas vezes não é conhecido pelas empresas. Ok? Então, é importante que vocês despertem um pouco para isso. Como a gente já falou, né, os níveis, né, nada mais é do que está atrelado a essa questão aqui da estrutura horizontal, né, e aí tem outro autor que também fala dessa questão dos níveis, que é a questão, que é o Zweck, que ele fala um pouco de vida essa questão dos níveis em 3 outros conceitos de cadeia total, imediata e cadeia interna, e aqui ele está relacionado um pouco mais, seria um pouco mais para empresas maiores, né, que ele chama de cadeia interna, como se fosse a subdivisão, né, de empresas, da empresa, então pode ser setor, pode ser departamento, isso ele chama de cadeia interna dentro da própria empresa. Cadeia imediata, né, então se eu tenho aqui a cadeia imediata é todo mundo que você tem contato direto, né, ou seja, esse primeiro nível aqui que você tem contato direto.
Né? Então, esse primeiro nível aqui pode ser também clientes, pode ser um ou quantos forem, mas a sua cadeia imediata seria esse primeiro nível. E a cadeia total nada mais é do que a formação de todas as cadeias imediatas, ou seja, é o meu primeiro nível e o primeiro nível do meu fornecedor e o primeiro nível do outro, então é todo mundo. Basicamente é a cadeia completa com todas as empresas conectadas. Tá? Você pode fazer isso, essa representação que a gente está fazendo aqui, ó, pode ser feita assim, né? Aqui foi um exemplo até de um trabalho que eu fiz, tá? Com quadradinhos, assim, ó, explicando isso aqui é a empresa. Isso aqui tudo é a cadeia interna, inclusive, dela. É de uma instituição de ensino. Aqui são os fornecedores, e aí, assim, só está por grupo, né? Não está especificando aqui nesse ponto quais são as empresas. Ou você pode representar, realmente, né, por um desenho ou por alguma forma, e você mostra ali de onde é que vem exatamente o produto, qual é a sequência ali até chegar no cliente final. Ok, gente, alguma dúvida? Não. Não, né? Ok, a gente para por aqui. Como eu disse, foi uma breve introdução. O trabalho que eu vou deixar para vocês é basicamente esse. Por quê? Eu quero que vocês exercitem, né, uma coisa com relação à cadeia, que é o seguinte, eu quero que vocês passem a pensar em empresas não somente como empresas, né? Então, pensem um pouco aí na realidade de vocês, no dia de vocês, em locais que vocês frequentam. A gente citou o exemplo de uma loja, né? Então, que vocês exerçam aí, passem a pensar, tipo assim, ó, aquela loja tem um fornecedor disso, deve ter um fornecedor de, sei lá, de sapato, é um fornecedor diferente de camisa. Ah, vai no supermercado. Quando tu entra no supermercado, você pensa assim, ah, a quantidade de fornecedores que tem aqui no supermercado. E aí os fornecedores dos fornecedores para produzir isso aqui. Então, assim, eu quero que vocês comecem a pensar e exercitar que as empresas não estão, como a gente falou no primeiro slide lá, né? As empresas elas não estão mais trabalhando e concorrendo de forma só. Né? Elas não estão sozinhas no mercado, elas estão concorrendo de acordo com a sua cadeia, com os seus fornecedores, né? Então é muito importante escolher bons fornecedores, por isso que a gente vai tratar do tópico fornecedor aqui. Mas exercitem um pouco isso, né? O trabalho que eu vou deixar para vocês no CIGA é justamente para vocês exercitem um pouco essa questão do pensado, explorado, do imaginado, para onde é que essa cadeia vai dar, onde é que essas empresas elas vão se ramificar, né, para que a gente consiga avançar aí nas próximas aulas. Certo? Alguma dúvida? Não, professor. Não. Eu? Ok, gente, então a gente vai fechando por aqui. Deixa eu coisar aqui, deixa eu fechar aqui. A gente se encontra novamente na sexta, né, no mesmo horário. Eu vou deixar para vocês já uma atividade, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá pelo grupo do WhatsApp, né, tá ativo, quem não tiver no grupo avisa para colocar lá. E a gente vai se comunicando e avançando aí nos próximos tópicos. Ah, quando eu conseguir acertar com o Marcos, né, aí eu acredito que daqui para sexta já tem um fechamento aí da questão das atividades de AB1 e AB2, como é que vai ficar, e aí eu repasso para vocês. Ok, gente. Então, foi uma breve introdução aí da nossa disciplina, do nosso tópico, e a gente avança mais na próxima aula, sexta-feira, às 19 horas. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Boa noite.